Oi, meus amores, e aí, tudo beleza? Saudade de vocês? Bom, gente, nessa aula de hoje nós iremos aprender um pouquinho mais sobre o barroco. Só que dessa vez nós iremos tratar do barroco brasileiro, algumas obras e quem foram os principais artistas desse estilo aqui no Brasil. Bom, gente, o barroco brasileiro, ele teve início aqui no Brasil no final do século XVII e essa tendência teve grande destaque na arquitetura, na escultura, na pintura e também na literatura. Na literatura, o marco inicial do barroco é a publicação da obra Prosopopeia, de 1601, de Bento Teixeira. Na escultura e arquitetura, Aleijadinho foi, sem dúvida, um dos maiores artistas barroco brasileiros. Dentro do contexto histórico barroco, nós temos que foi durante o período colonial que o barroco floresceu no Brasil. Bom, gente, a capital Salvador foi transferida para o Rio de Janeiro e com isso o número de habitantes aumentou consideravelmente no país. Aliado à exploração do ouro, que passou a ser a principal atividade econômica desenvolvida, o aumento da população propiciou um forte desenvolvimento econômico. Com a queda das exportações de açúcar nordestino, no mercado consumidor mundial, tem início o chamado ciclo do ouro. Nesse período, Minas Gerais passou a ser o grande foco, tendo em conta as jazidas encontradas no local. Foi ali que a arte barroca mineira começou a despontar, com Aleijadinho na escultura, na arquitetura e com o mestre Ataíde na pintura. As principais características do barroco no Brasil são as seguintes: linguagem dramática, racionalismo, exagero e rebuscamento, uso de figuras de linguagem, união do religioso e do profano, arte dualista, jogo de contraste, valorização dos detalhes, cultismo, que é o jogo de palavras, e o conceptismo, que é o jogo de ideias. Minas Gerais foi o centro mais emblemático do barroco no Brasil. No entanto, podemos encontrar influências desse estilo em outros locais do país. Em Minas Gerais, além de Aleijadinho, de 1730 a 1814, em diversas cidades mineiras, tais como Ouro Preto, Congonhas, São João del Rei, etc., ele ficou conhecido por sua escultura em pedra-sabão, entalhadas em madeira, nos altares e nas igrejas. A fachada da igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, é um desses exemplos, feita por Aleijadinho. Também espalhados em diversas igrejas coloniais mineiras, encontram-se as pinturas de cores vibrantes do mestre Ataídes, que viveu por volta de 1726 a 1830. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, nasceu na cidade mineira de Vila Rica, atual Ouro Preto. Há controvérsia sobre a sua data de nascimento, mas a maioria dos pesquisadores dizem que ele nasceu em 29 de agosto de 1730. Ele era filho do português Manuel Francisco Lisboa, mestre de carpintaria que chegou a Minas Gerais em 1728 e de uma escrava chamada Isabel. Aleijadinho estudou as primeiras letras, latim e música com alguns padres lá em Vila Rica.
Aprendeu a esculpir desde criança, observando o trabalho de seu pai, que esculpia em madeira uma grande quantidade de imagens religiosas. Na segunda metade do século XVIII, graças ao ouro, surgiram as ricas construções em pedra e alvenaria. Foi nessa época, em Minas Gerais, liderava o movimento artístico da colônia, que Aleijadinho desenvolveu sua atividade de arquiteto e escultor. Foi difícil obter reconhecimento do seu talento, pois nessa época não se perdoava a condição de mestiço. Muitos de seus trabalhos foram feitos por confrarias e irmandades de brancos. Por conta da sua condição, não lhe permitiam assinar nem sua obra, nem os livros registros de pagamento. Você vê aí que o preconceito ele vem de muito antes. Quando sua fama, apesar de tudo, chegou aí em outras cidades e a sua obra se encontrava em pleno esplendor, a doença o atacou. A lepra ou sífilis, não se sabe ao certo, deformou seus pés e suas mãos. Entretanto, mesmo doente, ele não abandonou sua arte. Assim, quando suas mãos se deformaram por completo, atou-as com uma correia de couro para segurar o cinzel, o martelo e a régua. Aleijadinho faleceu em 18 de novembro de 1814, em sua cidade natal. Seu corpo foi sepultado na matriz de Antônio Dias, junto ao altar da confraria de Nossa Senhora da Boa Morte. A maior parte das obras de Aleijadinho tem como tema central a religiosidade. As imagens sacras que produziu se caracterizam pelas cores, leveza, simplicidade e dinamismo. Grande parte de sua obra encontra-se nas cidades de Ouro Preto, que é a antiga Vila Rica, Tiradentes, São João del Rei, Mariana, Sabará, Congonhas do Campo. Algumas obras escultuárias que produziu estão no Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas do Campo. A planta do local imita o Santuário de Bom Jesus da Praga, em Portugal. Então, é uma réplica. Nesse santuário, merece destaque a representação da Via Sacra. As cenas da Paixão de Cristo são formadas por 66 figuras, todas de cedro, em tamanho natural. Podemos encontrar estas obras dispostas nas 7 capelas da rampa do Santuário do Bom Jesus de Matozinhos. Jesus escarnecido pelos soldados, Jesus carregando a cruz, a crucificação de Jesus e os profetas. Então são algumas das muitas obras que estão espalhadas nesse local, tá bom? Além dessas obras, no Santuário de Bom Jesus de Matozinho, encontra-se algumas esculturas emblemáticas de Aleijadinho, as quais estão localizadas no adro do santuário. O conjunto conhecido como os 12 Profetas foi produzido entre os anos de 1794 a 1804. Aleijadinho representou Amós, Jonas, Baruque, Isaías, Daniel, Jeremias, Oséias, Ezequiel, Joel, Abacuque e Naum, todos profetas descritos no Antigo Testamento. Assim, o adro do santuário, em forma de terraço, é ornado por 12 estátuas dos profetas um pouco maiores do que o tamanho natural. As formas imitam os trajes da época dos profetas, segundo as gravuras bíblicas. As estátuas dos profetas foram feitas em pedra-sabão, que era abundante na região do Ouro. Esse material foi largamente utilizado por Aleijadinho, também em umbrais e medalhões de frontispícios. A Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, é considerada uma obra-prima do barroco brasileiro. Sua construção foi iniciada em 1776 e concluída em 1794. Além de elementos do barroco, é notória a influência do estilo rococó, que vai ser um outro assunto que nós iremos estudar em outro vídeo aula.
Aleijadinho traçou a planta elaborada e talhada e a escultura do frontispício, fez 2 púlpitos dos quais esculpiu figuras de santos. Produziu também a pia batismal, as imagens de 3 pessoas da Santíssima Trindade e os 2 anjos que adornaram o altar principal. A fachada ela é toda adornada por um medalhão onde se insere a imagem de São Francisco de Assis. Bom, pessoal, isso aqui é uma aula baseada apenas no barroco brasileiro, falando apenas de Aleijadinho. Porque, na realidade, falar do mestre Ataíde, ele se restringiu mais à questão da pintura dos tetos das igrejas. E a sua arte, ele foi bastante polêmica para a época, porque ele pintava, na maioria das vezes, eram anjos e santos mulatos, certo? Então, isso porque também o mestre Ataíde, ele tinha uma cor da pele um pouco mais escura, certo? Também por ser mestiço, como Aleijadinho. E assim também como Aleijadinho, ele passou muito tempo para ser reconhecido, certo? Não podia assinar suas obras, nem mesmo o livro de recebimento do seu pagamento, como aconteceu com Aleijadinho. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.